E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? O assunto principal do vídeo de hoje é a questão Nike, Corinthians, Adidas, com qual fornecedor de material esportivo o Corinthians deve fechar. É uma discussão que já se arrasta aí nas principais redes sociais, já não é de hoje, muita especulação, muita gente falando muita coisa. E, para minha surpresa, uma pessoa entrou em contato comigo recentemente e falou: Kaká, o cara tal da empresa tal tá querendo falar com você. Falei: opa, quero muito, isso muito me interessa. Pode ser? Pode, passou contato, essa pessoa entrou em contato comigo e essa pessoa me contou várias coisas, me explicou várias coisas. E para vocês, certos detalhes a gente não precisa saber. O que vocês precisam saber em linhas gerais é exatamente tudo que eu vou falar agora, tá? Como vocês sabem, eu sempre desci a lenha na Nike. Sempre não, de uns tempos pra cá eu desço muito a lenha na Nike. Eu falo que a distribuição é horrorosa, eu falo que as camisas são zoadas, eu falo que os caras não dão ao Corinthians a atenção que deveriam dar, que tratam o Corinthians como um time menor, de um mercado periférico. E esse cara me disse que eu digo muitas coisas certas, mas que também muitas coisas aí não são justas, que não seriam verdadeiras, e ele queria me explicar essas coisas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que essa pessoa me falou foi que de fato há uma péssima comunicação da Nike com o torcedor do Corinthians, tá? Ele reconhece que existe uma imagem ruim, ele disse que de fato faltava um debate maior e uma proximidade maior da Nike com o Corinthians. Eu sempre reclamei da camisa que não agrada, sempre falei das camisas que não agrada, e ele de certa forma culpou o Corinthians, no que eu dou razão para ele, tá? Ele disse que o Corinthians sempre teve o poder de veto, o Corinthians sempre teve condições de debater, de fazer sugestões, e que o Corinthians aceitava tudo. Praticamente era isso, era um cara lá do meio do nada, lá nos Estados Unidos, fazendo o desenho, vinha pra cá e passava, tá? A borda branca é um bom exemplo. Ele falou, a borda branca, de fato, nós fazíamos sem borda branca, depois por algum motivo começou a fazer com borda branca, e o Corinthians institucionalizou a borda branca. E eu falei pra ele: pois é, por culpa de vocês começaram a fazer essa porra com borda branca, o Corinthians quis agradar a Nike, e o Corinthians, que loucura isso, o Corinthians transformou a borda branca em algo oficial, conforme confirmado pra mim pelo Colagrossi, que é o antigo cara de marketing que tinha na época do Duílio. Ele falou que o Colagrossi, inclusive, foi um dos primeiros caras a ser um pouco mais firme na hora de escolher as camisas. Diz que o Colagrossi barrou algumas camisas bem feias, tá? Coisa que hoje o Vini também faz, porque hoje o Vini que aprova. O Vini participa de todo o processo de aprovação. Ele me contou uma história lá, ele falou que... Eu falei das listras, eu falei: pô, você vê, vocês fazem camisa nossa, ou melhor, a Nike faz camisa nossa, pô, com listra que nem chega lá em cima. E olha o que ele falou pra mim, ele falou: de fato a Nike tentou fazer algumas camisas aí com uma fábrica e tal, não sei o quê, e a fábrica tinha dificuldade em fazer as listras do jeito que o Corinthians queria. Cara, eu queria arrancar os meus poucos cabelos, ou seja, é como se de fato confirmasse aquilo que a gente fala, né? Os caras parecem que faz o que dá pra fazer. Isso me tira do sério e só reforça muitas das críticas que eu sempre fiz à Nike, tá? Outra coisa que esse cara me disse, que o contrato era ruim pros dois lados, que era ruim pro Corinthians e ruim pra Nike. O contrato firmado em dólar, cheio de gatilhos, me disse que tentaram renovar esse contrato desde 2021, que é um contrato que a Nike hoje também considerava como desatualizado. Diz que mandaram uma sugestão no começo do mandato do Augusto e que estavam tentando negociar. Disse que a diferença da proposta para a Adidas no fim das contas seria muito pequena, e que o Corinthians sumiu. Que nessa negociação o Corinthians simplesmente desapareceu e não deu mais satisfação. Disse que a cláusula automática foi o que restou para a Nike, porque não teve resposta e porque o presidente da Nike, diferente do que aconteceu em outros tempos, aqui vocês vão ver, eu vou chegar nisso, disse que a Nike não poderia perder o Corinthians, tá? Ou seja, parece que acordaram muito tarde. Parece que de fato a Nike acordou tarde para a situação que se criou junto ao Corinthians. O cara falou para mim que esse contrato que a Nike... o contrato novo, não, esse contrato da renovação automática, que é ruim para a Nike porque seria quase o triplo do valor. Eu falei: qual que seria esse valor aí? Ele falou: olha, eu não posso falar, tá? Eu falei: tá, então tá, eu vou falar, se me fala se é mais ou menos isso ou não. Antes era na casa dos 30 milhões, agora então iria para casa dos 90, ele falou: é isso. Chequei e não é isso, tá? De fato não é a área dele, ele confirmou comigo, ou melhor, não é a área que ele sabe mais detalhes, mas falei com pessoas do Corinthians que falaram que não chegaria em 90 milhões por ano com a Nike nem a pau, senão o Corinthians teria fechado com a Nike, tá? Que era no máximo uns 60.
Enfim, me disse esse cara que achava que a proposta da Nike era boa e culpou a comunicação da Nike pelas coisas terem chegado no ponto que chegaram com o Corinthians, tá? Outro ponto que eu abordei, vou amarrar tudo isso, podem ficar tranquilos. 3, que a Nike não dá bola pro Corinthians. Ele me respondeu, olha, a Nike hoje tem 7 ou 8 clubes no mundo diretamente, o resto é terceirizado. Que o Corinthians está na primeira prateleira. Eu retruquei, falei, olha, isso não é verdade, porque você mesmo me disse, eu vou chegar nessa parte daqui a pouco, que a Nike saiu do Corinthians, que a Nike saiu do Brasil e que passou a operação por uma tal de SBF, que é a empresa que é dona da Centauro, entre outras. Aí eu falei, se isso é verdade, só comprova o que eu tô falando, ou seja, vocês terceirizaram o Corinthians também. Ele falou, não, mas no que diz respeito à estratégia de distribuição, o Corinthians sempre foi primeira prateleira. Do que eu discordo, tá? Todos conhecemos gente que viaja, ou todos já viajamos, todos já fomos em loja gringa. Olha, você não acha porra nenhuma do Corinthians, tá? O Corinthians nunca foi, na minha humilde opinião, considerado primeira prateleira pela Nike, nunca teve esse tratamento. Enfim, mas ele tentou explicar isso daí pra mim. 4, camisas caras e ruins. Ele concordou, mas fez uma ressalva. Ele disse o seguinte, que é uma empresa chamada DAS, que faz as camisas da confecção de todas. Faz da Adidas, faz da Umbro, faz da Puma. Ele falou que só Corinthians, Flamengo e Palmeiras tem aquela chamada camisa de jogador, que tem uma qualidade bem maior e é bem mais cara. Ele falou, de fato. Mas não é que a nossa de torcedor é ruim. Ele falou, a de torcedor é padrão. É padrão da confecção da DAS. Eu tenho minhas dúvidas se o modelo que o São Paulo, por exemplo, vende para torcedor tem aquele escudo tosco como a nossa All Black tem, por exemplo. Mas enfim, o que ele quis enfatizar foi que só Corinthians, Flamengo e Palmeiras tem uma camisa de jogador de uma qualidade bem maior, tá? Borda Branca, já falei, falou que foi uma coisa que o Corinthians institucionalizou, que é uma coisa assim inacreditável, mas usou isso como prova de que como a gritaria funciona, de como a exigência do Corinthians funcionou. O Corinthians exigiu o fim da Borda Branca e a Nike deu um jeito, né? Como sempre dissemos aqui. Cabia ao Corinthians brigar, não esperar a Nike fazer, né? Enfim. Com relação à distribuição ruim, admitiu a distribuição ruim. E agora aqui entra uma história sensacional, se liga. Ele falou assim pra mim que as camisas novas normalmente matam o estoque antigo. Claro, sai camisa nova, o pessoal não quer mais a antiga e morre com o estoque muito alto. Ele disse que em 2023 a Nike tinha um estoque gigante. E que quando foi ter a reunião da Nike, ele ficou sabendo disso, quando foram fazer a reunião para decidir os rumos da All Black, qual seria a quantidade de peças produzida, que ele me disse que a coleção que mais tinha vendido, não sei qual era, foi uma que vendeu 700 mil exemplares, 700 mil unidades. 700 mil camisas novas do Corinthians vendidas, tá? E que nessa reunião, um cara teria dito que o Corinthians deveria produzir 1 milhão. Ou seja, parece que o cara responsável pela região pediu 1 milhão. E que o chefão que estava lá, e pela data eu fui checar no Google, o chefão da FISA e da Nike aqui no Brasil nessa época era um tal de Carsten Kohler, um alemão. Ele me disse que parece que quando propuseram a produzir 1 milhão, que esse alemão falou, não, estamos perdendo muito dinheiro, vai fazer só 150 mil. Olha que loucura, mano. O chefão, o cara que deveria entender o que é o Corinthians, o tamanho do Corinthians, falou, não, vamos fazer só 150 mil. Parece que teve discussão, brigaram, que conseguiram fechar em 300. Quer dizer, olha que absurdo. A que mais vendeu tinha vendido 700. Esse chefão mandou fazer só 300. Tá explicado a merda que foi o lance com a All Black. Porque faltou, porque ninguém encontrava e porque tanta gente comprou da Tailândia. Que absurdo isso, tá? Mas a merda tava feita e esse cara foi demitido. Esse chefão local aqui, América do Sul, sei lá qual é que é, foi demitido por causa do Corinthians. Por causa da merda que eles fizeram com a All Black. Ou seja, só confirmando aquilo que a gente fala, de fato, fizeram merda. Também na distribuição, né? Ou seja, em linhas gerais, nas críticas que eu fiz aqui, e que ele tentou me explicar, muito educadamente, diga-se de passagem, vocês podem ver que eu tenho razão, tá? A exceção talvez seja o lance da qualidade, que ele falou pra mim que só Corinthians, Palmeiras e Flamengo tem uma de jogador de uma qualidade maior. Mas o modelo que vai pra torcedor é uma bosta, tá? A distribuição de fato é uma merda, os designs de fato não agradam, mas aí é culpa do Corinthians, tá? E que de fato pagavam pouco, reclamação minha, que a Nike pagava pouco pro Corinthians. E é fato, o Corinthians recebe hoje da Nike metade do que Palmeiras e Flamengo recebem dos seus respectivos fornecedores de material esportivo, tá? E eu falei pra ele, aí depois eu fiquei com isso na cabeça, e falei pra ele, por que a Nike não muda isso? Você não podia dar essa sugestão pros caras lá?
já que você está me explicando o ponto de vista deles, né? Eu falei, por exemplo, por que a Nike não resolve ser parceirona do Corinthians? Por que a Nike não fala assim, ó, vamos esclarecer as coisas, né? Vamos acabar com essa imagem ruim que tá ficando pra Nike. Vamos mostrar que a Nike é puta parceira. Por que vocês não pagam 700 milhões da Arena, por exemplo? E dá mais 300 milhões pro Corinthians ainda de luvas. 1 bilhão por 10 anos. 1 bilhão por 10 anos. Era 100 milhões por ano, vocês ficariam aqui. Poderiam pegar os naming rights da Arena ainda, se pagasse isso tudo adiantado aí. Vire a Nike Arena. Arena Nike. Olha que do caralho. E a Nike, de fato, definitivamente abraçaria a causa Corinthians, seria idolatrada pela maior torcida, pela maior e mais apaixonada torcida do mundo. Quanto vale isso, né? Enfim, porque agora os caras estão em vias de perder o Corinthians. E ele me respondeu o seguinte. Você precisa entender então o contexto de como as coisas eram, eu vou te explicar. Ele me disse o seguinte. Nos últimos 4 anos, a Nike saiu do Brasil, tá? Não estava dando lucro para os caras e passaram tudo para essa tal de SBF. Terceirizaram para essa SBF, como eu falei, é dona da Centauro e de outras lojas, tá? Inclusive o Corinthians. Ou seja, terceirizaram o Corinthians, porra, tá? Me disse que o CEO da Nike na época era um tal de John Donahoe. Escreve Donahoe, tá? John Donahoe. Era o CEO da Nike. Lá dentro da Nike parece que enxergam esse cara como um dos piores administradores que a Nike já teve, tá? Esse cara me disse que na época no Brasil eles tinham o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, vários atletas, tá? E mais clubes, tinha o Inter, tinha o Bahia, tinha o Curitiba, enfim, eles investiam mais. Porque esse cara cortou tudo. Esse cara cortou tudo isso, tá? E perdeu Boca aqui na América do Sul. E ele me disse que a perda do Boca, até hoje lá na Nike, é considerada a pior perda da história dos caras. Pior até do que perder Manchester United pra não sei quem. Porque ele falou que lá na Inglaterra eles compensam com vários outros. Mas que perder o Boca aqui pros caras foi foda, tá? E que pesou. Que isso aí pesou pros caras lá dentro. No Brasil, o CEO era um cara ruim. Como eu já falei, o tal do Carsten Kohler. O cara que mandou fazer só 300 mil All Black. Disse que em 2021 a Nike era líder de mercado aqui. E foi perdendo, tá? Que o relacionamento com o Corinthians derreteu, culpou os caras por isso, disse que nunca sentaram com o Duílio pra conversar, que a Nike nunca teve essa aproximação. Percebe? Tudo que ele tá falando só confirma tudo que a gente fala aqui da Nike. Da merda que a Nike fez com o Corinthians, tá? Ele disse que tinha a ideia de vender uma camisa por R$179 e que esse cara vetou também. Falou, não, vai ser a de torcedor, vai ser por 279, que eles queriam fazer uma camisa popular. Corinthians, time do povo, que não passou, tá? Enfim, isso tudo para falar que esses caras não entenderam o Corinthians, ele me disse, e que o Corinthians, e que a Nike não tem esse orçamento todo para fazer a minha ideia, para bancar a Arena, o caralho. Ele até usou isso e falou, pra você ter uma ideia, o maior contrato da Nike no mundo é de $80 milhões por ano. É o máximo que a Nike paga para alguém por ano, tá? Ler 4, agora eu tenho que achar o 4. É isso, tá? Ou seja, em linhas gerais, eu tenho razão. Ou seja, ele me disse várias coisas, me contou vários detalhes que eu achei sensacionais de entender, principalmente esse aí da All Black, como vocês puderam ver, que lambança, né? Que lambança. Ele assume a falha na comunicação da Nike com o Corinthians, com o torcedor do Corinthians. E o fato é que, de fato, estão em vias de perder o Corinthians, tá? Eu fui checar tudo isso com alguém do Corinthians, o que eu ouvi foi que a Fisia, nesse momento, a Fisia é a empresa aqui da Nike, aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos para tentar uma verba extra, para tentar ganhar essa concorrência, para não perder a concorrência para Adidas, tá? Que a Fisia, ou seja, que a Nike estaria tentando, até o último momento, alguma coisa. Mas o ponto é, de acordo com o Corinthians, tá? Não temos tempo. O Corinthians está ficando sem tempo. Tem muita gente já vendo coleção de 2027. O Corinthians ainda está tendo que decidir o que vai fazer para 2026. O Corinthians acha que a Nike não vai comprar briga numa eventual judicialização desse rompimento de contrato. Que a Nike não faria isso, não ia querer se indispor com o torcedor do Corinthians, virar inimiga do Corinthians, não seria bom para eles, concordo. Me disse que o Corinthians vai decidir isso muito em breve, talvez amanhã tenhamos novidades com relação a isso, tá? A Nike está nessa do contrato automático até 2029, como vocês sabem, ou seja, para romper, o Corinthians teria que romper na justiça, e que o Corinthians acha que romper na justiça com a Nike vale a pena. O Corinthians já está convencido
de que mesmo que a Nike queira ir por pau e no pior dos mundos, que ainda assim vale a pena comprar a briga com a Nike e assinar com a Adidas, tá? Ou seja, como vocês podem ver, disse ainda que eles não têm garantia nenhuma da Nike e a proposta da Adidas eles têm, tá? Não é de 1 bilhão por 10 anos, que é 1,5 bilhão, 2, 6, 16 bilhões, como o Augusto vai falar daqui a pouco, que é mentira, tá? O preço da Adidas é 35, mais 18, mais não sei o que, tem vários gatilhos ali, seria algo em torno de 60 milhões por ano, tá? Ou seja, se fosse por 10 anos, Augusto, daria 600 milhões, não chega nem perto do 1 bilhão que o Augustinho mentiroso falou, tá? O lado bom teria adiantamento, teria luvas de 100 milhões de reais. Luvas em 2 pagamentos de 50 milhões, que seria um puta alívio pro Corinthians, tá? Então, ao que tudo indica, senhores, o Corinthians tem medo de perder essa proposta da Adidas que tá na mesa. Imagina se a Nike agora tira essa proposta da mesa. Incompetentes, o Augusto ia conseguir 1 bilhão, vocês tiraram, imagina, entendeu? Ou seja, a tendência é que o Corinthians feche com a Adidas nos próximos dias, a não ser que a Nike volte dessa reunião nos Estados Unidos prometendo uma bala, ou seja, fazendo aquilo que eu falei, dando mais do que deveria, pagando, fazendo questão de pagar, para não perder o Corinthians como já perderam o Boca e perderam outros, tá? A outra coisa que ajuda a Adidas, que a Adidas tem mais força junto à DAS. DAS, falei para você, aquela empresa que faz a confecção também da Umbro, também da Adidas, etc e tal, e que isso daria uma força maior para a Adidas também, tá? Esqueci alguma coisa? Não esqueci. Então é isso, senhores, tá? Ou seja, como vocês podem ver, a Nike se incomodou. A Nike percebeu. A Nike acordou. Mas ao que tudo indica, acordou tarde, tá? Não foi por falta de aviso. Estamos aqui falando faz tempo. Sua camisa é uma merda. A distribuição é uma bosta. Não tem camisa para vender. O que vocês pagam pro Corinthians é pouco. Vocês não tratam o Corinthians como deveria. Nós não nos sentimos a primeira prateleira. Vão tomar no cu, tá? E ao que tudo indica, a Nike vai rodar, tá? Na minha humilde opinião, merecidamente, tiveram todo o tempo do mundo para contornar isso daí, para resolver isso daí. De acordo com o que esse cara me disse, a Nike tentou sim reverter o cenário, mas ao que parece, como dizem os gringos, too little too late, né? Tipo, muito pouco e demoraram, tá? Então o Corinthians muito provavelmente deve fechar sim com a Adidas. Eu ficaria surpreso se isso não acontecesse, beleza? Beleza. Tem mais coisas para falar para vocês? Temos. Deixa eu agradecer rapidinho então o primeiro pessoal que mandou valeu, que mandou o Pix. Já entramos nos outros assuntos e nos comentários, beleza? Pessoal que mandou um valeu, pessoal que entrou aqui no botãozinho, clicou no botãozinho valeu no YouTube e mandou uma ajudazinha pro canal, eu amo vocês, muito obrigado. Meus patrocinadores, a Cleide Oliveira, que mulher, Millennials Geriátricos, Alex Lima, Du Leite, Henrique Fernandes, sempre ele, Thiago Muro, Matheus Toledo, meu mano, Alessio Júnior, meu mano, Iago Moraes, Laval T, Luiz Carlos Zuco, Iron Lemos, Paulo Henrique Andreotti, Fábio Caçapava, Ale Alencar, meu mano, e o Fábio Inoue, direto do Japão, mais o pessoal do Pix, o Daniel Espigai e o Leandro Henrique, certo? Certo, eu tenho coisas para falar para vocês que estão nos comentários. E alguns outros prints que eu tirei também de coisas que eu queria falar. Então vamos lá, senhores, vamos lá. 18, hoje nós vamos ter um videozinho mais curto, hein? Com certeza. Bora? Então vamos lá. Carlos Alves 6588. Kaká, ontem apresentaram um modelo em construção da Safiel. Poderia convidá-los para uma live, chamar outros canais para participar? Seria uma boa no ponto de vista... Cortou. Carlão, já falei da Safiel... Já falei do projeto dos caras, já dei a ideia, falaremos mais. Muitos estão comentando, muitos estão falando a respeito. O que eu acho que é exatamente isso que tem que acontecer. Temos que debater. O momento do Corinthians é terrível. Nós temos um presidente interino. Estamos aguardando a Assembleia dos Sócios. Temos o risco da volta do Augusto. Tem muita coisa acontecendo, tá? Tem muita coisa para acontecer. Então temos que saber a hora certa também de debater certas coisas. Mas... com certeza a ideia é ótima, me agrada e eu acho que tem que ser debatida. Ou seja, o debate tem que crescer, tá? Temos que analisar todos os pontos da Safiel, todos os bons, todos os que suscitam dúvidas, todos os que levantam questionamentos e tem que ver se a ideia para de pé, bater na ideia até ver se ela para de pé ou não, tá? Faremos isso, tá? Prometo. O Gu Monreal.
Kaká, convivo com no mínimo uns 15 corintianos no meu dia a dia. É incrível como todos já são de saco cheio do Augusto, não caem mais nessa conversa furada desse suposto bandido. E quando entro nas redes sociais, tenho a impressão de que eles são a maioria. Puta que pariu, dá até desânimo. Se não tem alguma coisa errada com essas contas que defendem o Augusto, eu mudo de nome. Eu também acho. O Gu. É Gu, é Gu. Não é Gu, é Gu, tá? Eu também acho. Vamos descobrir isso no dia 9 de agosto. Vamos descobrir. Confesso que eu tô assustado com essa Assembleia do Sócio. Eu não sei o que pode vir lá, tá? Não tenho ideia. A Aline Galante falou uma coisa legal. A RT agora virou o novo. Mas e o PT? É isso mesmo, né? Falou mal do Augusto. E a RT? É isso. Que coisa irritante debater com gente burra. É foda. Paulo Roberto, esse papo aqui é bom. Kaká, poderia abordar esse assunto? Poucas coisas me irritam tanto quando se fala do clube social do Corinthians do que o argumento de que no passado o social sustentava o futebol. Então agora, como se o futebol tivesse uma suposta obrigação de retribuir o favor ad eterno. Esse argumento dado constantemente pelos conselheiros de que a mídia engole é pífio, eu explico. Suponhamos que você tem uma empresa de telefonia. Em dado momento, a receita de telefones de linha financiou o departamento de celulares, que depois evoluiu para smartphone. É natural o antigo core business financiar o futuro da empresa. Por outro lado, não tem o menor cabimento tirar verba do atual carro-chefe de uma instituição que gera mais de 90% das receitas para bancar o departamento que, ao invés de potencial de crescimento, está diminuindo. Paulo, vamos lá. Você tem toda a razão, mas não é tão simples assim, né? O Corinthians não pode simplesmente abandonar o clube social. O Corinthians não pode simplesmente abandonar o Parque São Jorge. Tem um valor afetivo ali, tem um sentimento ali, tem uma coisa ali. A nossa história aconteceu ali. O Corinthians muito do que aconteceu na nossa história aconteceu ali no Parque São Jorge, né? Não dá pra simplesmente cagar pro social, né? Concordo com você, tem que separar, mas não dá pra abandonar. Não pode falar assim pro clube social, olha, vocês se viram a partir de agora, é foda, tá? Ou seja, eu tô com você, mas eu tô com um pezinho na outra canoa também, não é tão simples assim. Eu apenas acho que a equação não é tão simples como você coloca, tá? Mas você tem razão, tá? Em linhas gerais é isso. É o futebol, porra. O Corinthians é o futebol. Mas temos que olhar o Parque São Jorge com um certo carinho, tá? Não sei se respondi o que você queria ouvir, mas... Nicolás Frazão. Boa, Kaká. Onde você acompanha as notícias do Corinthians? Ô, Nicolás, interessante, né, mano? Depois de muito tempo lendo jornal, lendo Estadão, lendo o Jornal da Tarde, lendo o Lance, vocês não pegaram o Lance. Era legal ler o Lance, meio sensacionalista. O Lance também tinha um quê meio de cafezeiro, sabe? Trazia as coisas... Cavani no Corinthians, saia no Lance. O Lance era meio foda, mas o Lance era legal. Hoje mudou, hoje tudo muda de uma hora para outra. Eu confesso para vocês que eu acompanho pelo WhatsApp, porque bomba no WhatsApp o tempo inteiro. Qualquer notícia que saia no Globo Esporte, no UOL, no blog de não sei quem, automaticamente o pessoal já está replicando, né? Então não tem como, meu timão, mesmo página oficial do Corinthians, não tem como você, não dá nem tempo de você não ir lá no Instagram dar uma olhada, já chegou para você no WhatsApp, né? Hoje é tudo muito rápido, a gente fica sabendo de tudo. E assim, agora, se você quiser dizer quais são os veículos que eu respeito, que eu levo a sério ou não, aí a pergunta já é outra, né? Tem muita groselha, né? Tem muito chute. Tem muita gente que inventa história, tem muita gente sensacionalista, tem muita gente que inventa uma história de manhã pra falar que não é nada de noite. Tem muita gente oportunista, né? É só esperar, ver se para de pé. Não é difícil, né? Pedro Escoso. A IP tem que patrocinar o Kaká para ele conseguir fornecer os nossos detergentes. Assim continuamos lavando louça com qualidade. Você vê a Fiel lava-louça aqui querendo que a IP Detergentes patrocine o canal. Dá para conversar, né, mano? Dá para conversar. Será que a IP tem ideia de quanta gente lava louça assistindo o canal do Povo Escolhido? Se eles soubessem, talvez eles se empolgassem. Marcelo Alves Pereira. Kaká, como é que ficou a obra naquela escola com o apelido escroto? Eu falei já no último vídeo, não falei? Tá com o Cultural do Corinthians, tá com o seu Raul. Seu Raul Correia ficou de entrar em contato com a escola Alfredo Inácio Trindade, infelizmente apelidada de Verdão, que é um absurdo. O Corinthians podia muito bem arrumar a quadra dos caras, pintar a escola de preto e branco. Não devem ter feito porra nenhuma, vou ter que voltar nesse assunto, tá, ô Marcelo? Muito provavelmente. Ô José Roberto, Kaká, se o Augusto renuncia, ele perde os direitos políticos ou sai em caso de impeachment? Aí não. Se ele renunciar, ele não perde os direitos políticos. Por isso que nós temos a esperança de que até o último minuto ele não ele tem essa grandeza de renunciar. Duvido, acho que não vai fazer isso.
Só se perceber que vai perder na Assembleia dos Sócios, mas eu não sei como é que ele vai saber isso ou não. Não sei se eles têm pesquisas qualitativas, quantitativas para saber o que daria numa eventual eleição indireta. Enfim. João Doluzzi. Fica aqui a pergunta. Se o Corinthians fosse bem administrado, com pessoas profissionais desde sempre, será que teria nascido o canal do Povo Escolhido? João, talvez, mas só para vídeo de história, né? Talvez tivesse demorado mais. Mas você tem toda a razão. E eu seria muito mais feliz, né, mano? Todos nós seríamos. Já falei isso pra vocês. O dia que o Corinthians estiver voando, puta, eu fecho na hora o canal. Eu ficaria feliz, mano. Feliz e não precisar falar. Porque tudo funciona. O Coringão tá voando, tá uma máquina. Puta que pariu, meu sonho, mano. Mas aí a gente fica com os vídeos de história, né? Júnior da Silva. Vi a entrevista do Rosala no Beijo e muita gente tá querendo ele como presidente. Aos poucos a bandeira dele tá crescendo, com certeza é a melhor opção no Parque São Jorge. Ô Júnior, eu não tenho dúvida disso. Já falei isso várias vezes. E vou sim, já tô tentando trocar ideia com o Rosala pra ver se ele faz uma entrevista aqui com a gente no canal, beleza? Prometo fazer. Diego Wesley, Kaká com os vídeos de história é igual ao Augusto, eu prometo, podem me cobrar, tem coisa boa vindo aí, aguardem, não estão me deixando trabalhar. Diego, devo, não nego, pagarei quando puder. Não sejam injustos, eu fiz aquele dos porcos recentemente aí, falando que o porco é freguês. Vídeo de história, eu fiz um vídeo de história contando a história dos porcos. Não tô tão em dívida assim, mas prometo, promessa é dívida, a minha história do Corinthians, maravilhosa, né? Vou falar daqui a pouco, tem um cara que comentou aqui, parou na fila e eu prometo retomar, tá? Prometo retomar. Igor MCL, se tem uma coisa boa desse tumulto todo em volta do Corinthians, essa fiscalização que estamos fazendo. Fomos forçados a entender a política do clube. Agora a régua é outra. Qualquer presidente, diretor ou conselheiro vai pensar duas vezes antes de cogitar em roubar nosso Corinthians. Vamos pra cima, Kaká. É isso, Igor. É isso. Hoje todo mundo sabe o que é o Conselho Deliberativo, sabe o que é a ética, sabe como funciona, sabe como que é o rito. Tá todo mundo de olho. É isso. Tá cada vez mais difícil pra esses filhos da puta roubarem o Corinthians. Ou simplesmente serem incompetentes, né? Estamos alertas, estamos de olho. Pra cima, certeza, tá? Rafael Ronder, 1690. Só faltou o hino da Nacional Socialista. Você saboneta, Kaká, mas a gente sabe o seu lado, companheiro. Tamo junto. Não tô do seu lado não, companheiro. Eu sou de centro, radical de centro. Já falei isso várias vezes. Nacional Socialista é o caralho, comigo não tem essa. Eu sou um social-democrata convicto. Porque é o que funciona no mundo, enxerga quem não quer. Enxerga quem não quer. E o Clebson Souza querendo esculachar. Boa tarde, Kaká. Você tá pintando o cabelo? E o Guilherme Andrade respondeu, que cabelo? Pois é, Guilherme. Não, tô cabeludo de novo, ó. Não tô pintando. Pô, queria ficar branco igual, mano. Pô, não sei qual é que não pega. Tem só os fiozinhos aqui do lado, mano. Queria que ficasse o grisalho geral. Fica da hora, eu gosto. Eu torço pra crescer os grisalhão no cabelo também, mas não... Vai que vai, mano. Não dá pra ter tudo nessa vida, mano. Giovanni Carvalho, 6152. Por que você não cobra a abertura das contas de 2023? Puta que pariu, eu já falei disso, né, mano? Ô Giovanni, puta que eu pariu, né, mano? Eu já falei 600 vezes. Abre de 23, abre de 22, de 21, de 20. Abre todas. Punam-se todos. Não é esse o ponto. O ponto é que você tá caindo no papinho do Augusto, que tem que abrir só de 23 pra ver que tinha mutreta que jogaram pro colo do Augusto. Você não cai nessa, irmão. Não tem mutreta nenhuma. A conta dele foi reprovada porque ele é ruim. Porque fez merda. As contas de 23, ô Giovanni... Avisa todos os teus amiguinhos, avisa aqueles imbecis do Twitter que só falam isso, é sempre a mesma merda, entendeu? Avisa esses caras que as contas de 23 foram aprovadas já em 24 pela turma do Augusto, pela diretoria do Augusto. Se tinha coisa errada, por que eles aprovaram? Percebe como é factoide? Pra tentar tirar o dele da reta, e tem gente que cai. Se você cai, eu não caio, tá? Mas quer abrir? Abra todas, irmão. Pega os últimos 20 anos, descubra tudo e prenda todo mundo. Aliás, o seu herói não é o cara que falou que ia fazer a porra da auditoria, ia descobrir tudo, doa quem doer. Vai estar o relatório da Ernest Young sai na semana que vem, aí deve sair na semana que vem. Percebe como ele é mentiroso? Não foi ele que falou isso o tempo inteiro? Auditoria, vou fazer auditoria, vamos levantar tudo. Cadê? Cadê a porra do relatório da Ernest Young? A Dai, né, a secretária do Augusto, ligou pra mim uma vez falando disso, eu cobrei, ela falou, não, vamos cobrar, vamos ligar lá. Não, vocês não iam atrás disso? Cadê? Vocês são os fanfarrões. É isso que vocês são. Mas tem gente como o Giovanni que cai na de vocês, tá? Emerson Nunes.
Aí, Kaká, pode até me bloquear, irmão, mas a verdade é que a dona Bipés lá não daria certo e nós mijaríamos na cabeça do Augusto. Agora esse Munhoz fudido aí garantiu que a Ligatec é melhor e você foi na aba dele. Então ele e você serão cobrados. Eu? Eu o quê, ô Emerson? Você é burro também, irmão? Como eu? O diretor lá é ele. Eu tô passando pra vocês tudo que eles nos falam. Tudo que eles nos dizem. Você que tá falando aí que a Ligatec é ruim. E eu já falei isso 80 vezes. É mais um factoide. É mais uma das argumentações desonestas da turminha do Augusto no Twitter. Que os caras ficam falando na minha orelha o tempo inteiro. A Ligatec é da Omni. A Omni é do Andrés. Você é amigo do Andrés. Eu vivi pra ser chamado de amigo do Andrés. Então vamos lá. Se vocês têm qualquer coisa contra a Ligatec, mostra. Mostra. Eu mostrei 600 vezes o que era BWA. O que era Ticket Hub. O que era Bruno Balcimelli. E o sócio dele, o Flávio Portela. Eu mostrei todas as artimanhas do Augusto para colocar esses caras lá dentro. Toda a insistência do Augusto em fazer isso. Fosse diretamente ou disfarçando usando a Nilce. Ou disfarçando usando a Bipés. Porra, vai tomar no seu cu, ô Emerson, com uma conversinha dessa, irmão. Vai tomar no seu cu. E é óbvio que se os caras fizerem merda, nós vamos cobrar. Você acha o quê? Que eu vou passar pano se der merda lá? E eu espero sim que o Munhoz saiba o que tá fazendo. Agora, o Munhoz poderia muito bem ter feito testes com a porra do facial se tivessem fechado direito antes. Mas o seu herói que quis colocar bipés. Quer saber meu chute? Vai dar merda, mano. Meu chute, eu tô chutando. Quando forem colocar o facial, meu chute, vai dar merda. Vocês têm dúvida? Não testaram até agora. Não teve período de testes. Tem um monte de clube aí que mesmo com teste, mesmo funcionando, às vezes dá merda. Você quer dizer o quê, então? Que se no Corinthians é uma merda nos testes lá, a culpa é minha e do Munhoz? Ah, amigão, vai tomar no seu cu. Entendeu? Mas enfim, mas beleza, tá? Eu só quero essa merda funcionando pra ir no jogo. Eu também, meu truta. Eu também, tá? E vamos torcer pra dar certo. Sérgio Carvalho. Salve, Kaká. Mano, se possível, faça vídeo de jogos históricos do Corinthians, mas que não foram finais. Da hora, concordo. Tem vários jogos que são históricos que não são finais, né? Tipo do Fábio Baiano machucado. Eu lembro de um 3x3 com a Strica em 87, histórico. Esse jogo tava 3x1 pros caras, nós com um a menos. Birubiru, Everton, puta que pariu. Quando empatamos, depois tá perdendo por 3x1 até os 40 do segundo tempo. É isso, tem vários, né? São os melhores, né? Prometo um dia fazer isso. 32 minutos. Esse aqui eu vou deixar pra depois de novo, tá? Já falei pra vocês que ia falar, não esqueci não. Mas eu falo, texto da Bianca Santana, para a Folha de São Paulo, doutora em Ciência da Informação, mestra em Educação e jornalista. O título do texto é O Mundo Viciado em Apostas. Vamos lá, vai, já estamos aqui, vamos falar. Eu achei muito bom isso aqui, eu queria dividir com vocês, tá? Precisamos deixar de tratar as bets como fonte de receita ou entretenimento. Então vamos lá. É nos Estados Unidos que o fenômeno das apostas esportivas online alcança mais pessoas. Desde que a Suprema Corte autorizou em 2018 que cada estado decidisse sobre a legalização da prática, 38 estados permitem apostas online. A projeção é de que o mercado alcance 45 bilhões de dólares por ano. O entusiasmo econômico dos grandes números, no entanto, não mitiga os danos às pessoas que apostam. Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisaram dados de 7 milhões de americanos e constataram que, nos estados onde as apostas são legalizadas, houve piora significativa da saúde financeira da população. Não só financeira, vocês vão ver. A pontuação de crédito caiu. Os índices de inadimplência cresceram. O acesso ao crédito diminuiu. Os impactos foram mais intensos entre jovens do sexo masculino moradores de regiões de menor renda. Algoritmos, marketing e falta de perspectiva combinados para atingir quem já vive sob pressão. Na Alemanha, uma coalizão de centros de pesquisa e universidades também alerta para os riscos das bets. O Atlas dos Jogos de Azar mostrou que 29,7% dos apostadores, 30%, apresentaram algum grau de dependência. Ainda assim, 17 dos 18 clubes de futebol da Bundesliga foram patrocinados por casas de apostas. A discussão sobre restringir a publicidade avança, acompanhada da constatação de que os mais afetados são, mais uma vez, homens, jovens e pessoas com histórico de imigração. Na Argentina, uma pesquisa realizada com mais de 7 mil adolescentes e jovens de 15 a 29 anos revelou que 22% já apostaram online. Entre esses, 25% disseram ter usado o dinheiro que deveriam ter outro destino: alimentação, transporte e estudos. O vício em apostas entre jovens pobres que veem nos jogos não só um caminho de ganho financeiro, mas também de pertencimento, reconhecimento e desejo,
se alastra como sintoma da ausência de perspectivas individuais e utopias coletivas. Sem a regulamentação dos estados, não há saúde nem física nem financeira possível quando, de um lado, há empresas com tecnologia sofisticada, campanhas multimilionárias e acesso irrestrito aos dispositivos móveis, e de outro, jovens em situação de instabilidade afetiva, econômica ou psíquica, expostos a promessas de sucesso imediato. Bélgica, Itália, Espanha e Reino Unido vêm adotando medidas desde a proibição completa de publicidade e do patrocínio esportivo, até restrições de horário e proibição do uso de cartão de crédito para apostas. O Brasil, que também legalizou as apostas em 2018 e regulamentou condições em 2025, já é o terceiro maior mercado do mundo. A recente suspensão de empresas que têm descumprido as normas é muito importante, assim como a recente aprovação no Senado da restrição de propaganda das bets. Preocupante é a tributação das bets ter sido citada por membros do governo brasileiro como possível medida para equilibrar as contas públicas, alternativa para o provável recuo do aumento do IOF. Precisamos deixar de tratar as apostas como fonte de receita ou entretenimento e reconhecê-las como um desafio internacional, que exige regulação rigorosa e políticas públicas de proteção a quem mais tem a perder. É isso, tá? Ou seja, vocês sabem da minha antipatia com as bets. Eu sempre disse para vocês que o meu problema com as bets não é o fato delas existirem. Eu acho que quem quer jogar, jogue. Claro que tem que ter regulação, tá? Não me agrada o modelo atual, não me agrada essa putaria, não me agrada esse bombardeio de propaganda bet, faça sua isso, faça sua aquilo. Eu acho isso escandaloso. Tá? Por mais que eu seja um liberal e acho que a pessoa deveria ter o direito de fazer o que ela quer, eu acho que tem limites, como bem colocado aqui, na propaganda excessiva, no fato de estar patrocinando os clubes, tá patrocinando o futebol. Vocês sabem que apesar desse ponto tolo que eu acabei de abordar, tem um outro que me incomoda muito mais, que é a promiscuidade das bets com o futebol em si. Como que eu vou confiar na lisura do processo todo se quem banca o futebol brasileiro são as bets? Isso me incomoda demais. Sou contra pra caralho, quero distância dessa porra. Me incomoda ver essa porra em todos os lugares. Vi uma outra matéria esses dias falando assim, que se você assistir um jogo de futebol, a probabilidade de você ler a palavra bet em algum lugar é muito maior que a probabilidade de você ver a bola. Você vê muito mais bet do que você vê a bola. Olha que loucura, tá? É isso, tá? Me incomoda. Me incomoda pra caralho que as coisas tenham tomado esse rumo. E, enfim, o que eu posso fazer? Queria dividir esse texto com vocês, tá? Paulo Matos. Kaká Catalão, uma dúvida, perdoe minha ignorância, referente a essa tentativa de colocarem o fiel torcedor com direito a voto. Caso isso ocorra, você não acha que as torcidas organizadas podem monopolizar o cargo de presidente do clube, num cenário que essa tentativa seja atendida, e tomara que seja? Você não acha que a torcida organizada, de certa forma, teria um impacto astronômico nas eleições, fazendo com que as votações já sejam garantidas antes mesmo de ocorrer as eleições? Não, Paulo, ou melhor, sim e não. Assim, não é as organizadas. A torcida, no geral, vai ter. Porque hoje é o sócio. Hoje quem escolhe o presidente do Corinthians é o cara da piscina, é o cara da bocha, é o cara que frequenta o clube. E é o que nos incomoda, porque esse cara vota de acordo com os interesses dele no clube, como um associado, não como um corintiano preocupado com futebol. A partir do momento que quem vota são torcedores preocupados com o futebol, é bem melhor. É bem melhor. Assim, temos o risco de aparecer um populista e ganhar? Tem. Um Neto, por exemplo, que é um desqualificado do Neto, poderia muito bem lançar a campanha dele, e um monte de gente fala, pois é, e o Neto ele fala merda, mas o Neto é da hora, o Neto é firmeza. Não, ele não é da hora, ele não é firmeza, tenho dúvida se ele é corintiano, fala merda pra caralho do Corinthians, tenho medo das intenções políticas do Neto lá, Deus me livre, um desqualificado como o Neto ser o presidente do Corinthians. Ele não tem qualificação pra isso. Não é que ele não tem apenas inteligência emocional e maturidade pra isso, não, ele não tem qualificação para ser presidente do Corinthians. E nesse ponto, Paulo, você tem razão. Tá? Uma campanha midiática pode eleger um cara desastroso. Ainda assim, é muito melhor do que o que nós temos hoje, tá? Minha humilde opinião. Túlio Vasconcelos Brandão. Não é o Túlio. O Túlio falou que tá assistindo o podcast. Tamo junto, Túlio. É o Antônio Júnior. Eu nem moro em São Paulo e tô me tornando sócio. Parabéns, Antônio. Que homem, mano. R$200 por mês a gente gasta com streaming, que não tem nenhum filme que preste. E quem for de São Paulo ainda tem o clube, que é legal, sim, de passar o domingo por lá. É muito massa ver um basquete, almoçar lá. Tem o sócio que faz churrasco para ver jogos fora de casa. Vale muito a pena. O SCCP Vector escreveu embaixo, você é um exemplo, mano. Vai, Corinthians. Antônio, é isso. Você é um exemplo, tá? Você é um exemplo. Parabéns para todos os corintianos de verdade que tomam a iniciativa de virar sócio
do clube, tá? Se tivéssemos 100 mil, mano. 100 mil sócios do clube, puta que pariu. O Corinthians ia ter dinheiro pra cacete, mano. E mais gente votando. Matheus Anite, Kaká, sobre se tornar sócio, moro em Santa Catarina, caso me torne sócio, como eu faço pra votar? Preciso ir pra São Paulo nas votações? Sim. Tem votação online? Não. Matheus, você ia dar um rolezinho em São Paulo, tá? A gente ia junto, pega um busão aqui, sai 10 da noite, 10 da manhã tá em São Paulo, vota, dá um rolê no Parque São Jorge, vê a galera, vê a rapaziada e volta, tá? E tá de manhã em Floripa de novo, quer dizer, você é de Santa Catarina, não sei onde você mora. DRP Estevão, Kaká, mano, por favor, produza vídeos abordando a reforma do estatuto. Só assim algo vai mudar, melhorar. A pressão deve ser contínua nesse sentido. Eu já falei bastante, Estevão, tenho falado bastante, no último vídeo falei bastante. Temos que debater isso, temos que empurrar, temos que forçar. Ontem teve um protesto lá no Parque São Jorge, uma manifestação, digamos assim, a favor da reforma, acho que organizada pelo pessoal da Arquibancada 85. Tava o Tuma lá dando suas explicações, tava lá o Stabile dando suas explicações. Ou seja, tem grande chance de andar, tá? Porque o Stabile, inclusive, soltou nota dizendo que é importante pro Corinthians, que o Corinthians tem interesse sim. Até onde a conversinha dos caras pra boi dormir, a gente não sabe, vamos ver. Vamos descobrir se eles de fato pautarem a discussão, tá? Se eles pautarem na reunião. Alessio Júnior, meu mano, papo muito foda. Sobre os vitalícios, Kaká. Quais são as regras para virar vitalício? Entre esses 100, será que algum merece essa honra? Pergunto porque aqueles que realmente merecem poderiam continuar a ser conselheiros vitalícios, porém sem participar da vida política do clube. Então alguém que atingiu as metas para essa honra pode escolher ou não recebê-las e ao receber abrir mão de qualquer participação na decisão do clube. Pode ter algumas vantagens pelo serviço prestado, coisas simples, como isenção de mensalidade, garantia. O Alessio, eu já sou contra, eu acho que não tem que ter porra nenhuma para nenhum. Mas é interessante o que você está falando. Né? Se o cara, depois do mandato dele, ficar confirmado que o cara atingiu meta, se o cara fez isso, o cara fez aquilo, esse cara talvez pudesse ser um conselheiro vitalício. Eu prefiro não. Tá? Como eu falo, vitalício é meu ovo, vitalício é uma coisa anacrônica, uma coisa ridícula. Mas respondendo a sua pergunta, como que faz para o cara virar membro vitalício? Ex-presidente ou indicação do presidente. O presidente pode muito bem dar essa honraria para alguém, desde que não passe os 100. Se já tem 100 conselheiros vitalícios, tem que esperar alguém morrer para entrar. O que, convenhamos, não vai demorar muito. Acho que até fevereiro já vamos ter uns 70, tá? Da faixa etária dos caras ali. João Alberico Araújo. E aí, Kaká, firmeza? Cara, eu já era apaixonado pelo meu time, o maior do planeta. Nasci em 2004, tenho 21 anos, mas desde pequeno que o Corinthians é quem manda no meu coração. Eu sempre torci, acompanhei os jogos e sofria junto. Mas as alegrias já foram muitas também. Mas mesmo sendo muito torcedor, eu nunca parei pra pesquisar a história do maior. Domingo agora eu peguei pra assistir os episódios da história do Corinthians no seu canal. Deixa eu me exibir um pouquinho aqui. E caralho, que história foda, digna de um time maravilhoso como é o Timão. Quando você explicou a origem do nome Esporte Clube Corinthians Paulista, eu me arrepiei. Me imaginei no meio das lendas que fundaram e me arrepiei. Por favor, Kaká, quando puder, termine a série de história do Corinthians. Que história maravilhosa, cara. Tamo junto, Kaká, desde que comecei a te acompanhar, sinto que me tornei um corintiano mais foda. Vai, Corinthians. João, eu fico muito honrado em ler isso aqui. Quando vocês falam isso, eu fico emocionado, eu fico feliz pra caralho. Aquela sensação de que eu fiz alguma coisa útil na minha vida, sabe? Que eu posso morrer amanhã, que é uma sementinha eu plantei. E me deixa muito feliz, tá? Muito mesmo. Ler que vocês estão conhecendo a história do Corinthians, estão pesquisando mais a história do Corinthians e que eu ajudei nisso, tá? De fato, a história do Corinthians é maravilhosa, ela é única. É única. Não tem um clube no mundo com uma história igual a nossa. E tem tanto corintiano que desconhece essa história, não conhece. E se não conhece, como é que vai valorizar, né? Enfim, mas fico feliz por ler isso, tá, João? E sim, você bota uma pressão aqui em mim para continuar os vídeos de história, prometo. Devo, não nego, gravarei quando puder. Prometo para vocês. 44 minutos, eu não consigo. Eu juro que eu achei que hoje era meia horinha, só ia falar da Nike. Douglas DBS. Kaká, o que você acha do Paulo Garcia, presidente do Corinthians? Deus me livre. Ele é um cara que já explanou que defunto votou na eleição para presidente várias vezes. E é sócio da Calunga, que ao meu ver é bem administrada. Você compraria a ideia? Nem a pau, Douglas. Tá lá faz séculos, tá? Permitia que o seu irmão... Então, vamos lá. O Paulo Garcia não é empresário de jogador. Mas o irmão dele, que é o... Tem o Paulo Garcia e o... Renato. Puta que eu pariu. Eu sempre sei essas coisas e na hora que tem que usar a informação... Fernando Garcia. Eu acho que é Fernando, o irmão dele. Da Elenco Esportes, não é ele? É empresário de jogador. Era conselheiro do clube, sócio. Você acha que tá certo? Um cara que é sócio do clube, frequenta o clube. Ser dono de jogador?
Você percebe a promiscuidade disso? Ah não, mas é o irmão dele. Foda-se. Foda-se, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Se eu sou o Paulo Garcia, eu falo pro irmão dele, amigão, aqui no Corinthians você não faz negócio. Por quê? Porque temos que parecer honestos. Não basta falar da boca pra fora. Como é que eu não vou pensar que um técnico da base, forçado por esses caras, coloca o moleque lá pra jogar pra valorizar? Como é que não vai passar isso na minha cabeça e na cabeça de todos vocês? Percebe? Ou seja, de certos nomes, o Douglas, eu quero distância, tá? Paulo Garcia é um deles, tá? Fotinha aqui pra vocês, dá pra ver? MP de São Paulo, Ministério Público, investiga denúncias contra gestões e aliados da RT no Corinthians. Dá pra ver? Do Ilhozinho querido e o chefão. Vamos ver, o pessoal tá falando que tem um papo aí que tá rolando esse negócio aí, vamos ver, né? Gilson Pereira, essa é do Instagram, eu só coloquei porque, pelo que ele falou, eu não fui claro. Então vamos lá. Gilson Pereira 07. Gosto de você, mas não existe essa de jogar fechado contra o fraco time do Grêmio. Fomos melhores, blá, 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 blá. Vamos lá, ô Gilson, vamos lá. Você tem que entender, de uma hora para outra, a diferença entre você jogar de maneira compacta, jogar fechado e jogar na retranca dando chutão para frente. São coisas totalmente diferentes. Tivesse o Corinthians jogado de maneira mais compacta, sólida, sem dar espaços pro Grêmio, talvez tivesse vencido o jogo. O Tite cansou de ganhar jogos assim. Vários treinadores cansaram de ganhar jogos assim. Você percebe que o time é muito ruim, o que você faz? Você simplesmente não faz merda. Você não deixa esse time ruim chegar. E o Corinthians ficando lá na trocação com o Grêmio. Que legal. Jogo aberto. Teve um cara que entrou nos comentários e falou assim, 4x4 o Bayern e não sei quem, 5x5 o Barcelona não sei o quê, e você reclamando. Amigão, olha os jogadores desses times. Olha a proposta desses times. Pelo amor de Deus, tá? Precisamos ganhar jogos. Precisamos ganhar jogos. Precisamos de solidez defensiva. Isso não é jogar com 15 zagueiros dando chutão pra frente. Se vocês não entenderam isso ainda, vocês não entenderam o canal. Vocês não vão me entender nunca, tá? Enfim, só quis fazer a ressalva. Essa aqui é boa, ó. Palmeiras condenado a pagar R$240 mil em multas pelo STJD por infrações no derby contra o Corinthians. Em abril pelo Brasileiro. As penalidades envolvem arremesso de objeto, inclusive 2 cabeças de galinha, e cânticos homofóbicos direcionados a Ángel Romero. A decisão foi tomada nessa sexta pela terceira comissão disciplinar do STJD. A maior parte do valor corresponde aos 80 mil aplicados pelos cânticos, 80 mil pelos cânticos, tá? E 120 pelas cabeças de galinha. Ou seja, o relator Rafael Bozano afirmou que os responsáveis não foram identificados e por isso o clube foi punido. Ô Rafael, relator Rafael, pegou pesado, hein, Rafael? Cobrou 80 mil da Leila, porra! Chamaram o Romero de viado e você cobrou 80 mil. Ô Rafael, o Corinthians continua sendo o único clube do Brasil punido por cantos homofóbicos, é isso? Você deveria ter vergonha, o seu Rafael Bozano. Você deveria ter vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Eu só espero que o Corinthians não seja uma vergonha e esperneie com relação a isso. Porque isso é um escárnio. Só o Corinthians teve que jogar com portões fechados porque chamamos o São Paulino de Bambi. Tá certo uma coisa dessa? Não, nós falamos dessas bichas teremos que ganhar, o que não tá certo. Não tá certo. Pra cima delas, timão da bicharada, não tá certo. Eu sei, ninguém tem que falar isso, né? Enfim. Mas pegaram pesado com a gente. Uma coisa que a gente sempre cantou. Mas não pode, tem que parar. Então tem que parar todo mundo. Concordo. Vamos lá. Vamos lá, mas é todo mundo. Não dá pra ser só o Corinthians. Mas quando é com o Corinthians, o Juquinha gritou, né? O Juca Kfouri, o super corintiano, gritou. Que vergonha, que absurdo, temos que punir o Corinthians. O Rizek, aquela donzela, também. O futebol ficou em segundo plano ontem em Itaquera. Vocês acreditam que a torcida do Corinthians cantou isso aqui? Vão tomar no cu, hipócritas, demagogos. Mas conseguem, né? Parabéns, Rizek, parabéns, Juca Kfouri. Vocês conseguiram fazer o Corinthians ficar um jogo com o portão fechado. Para os outros, vocês não fazem isso. Mas vocês são grandes corintianos, tá? E quando eu falo isso, eu sou clubista. E vocês não, vocês são grandes jornalistas isentos. Deve ser isso. Quando acaba... Juliano Rod, não sou de São Paulo, Kaká, como faço para virar sócio? Preciso ir para São Paulo para solicitar isso? Tem que frequentar o clube uma vez por ano, pelo menos? Não, nada. Como funciona esse trâmite para quem mora longe? Mano, liga lá. Simples assim. Pega o telefone, Google, o telefone do Corinthians, liga lá, vão te explicar. Online também dá para fazer. Várias pessoas conseguiram, não precisa ir até São Paulo, tá?
Juliano, sinto em você uma vontade enorme em ficar sócio e ser um corintiano melhor. Sim, melhor, tá? Melhor. Seja um corintiano melhor, Juliano, faça isso, tá? Eu tô falando isso porque eu vou tomar uma bronca aqui daqui a pouco, vocês vão ver. Gabriel Nobre, Kaká, você acha que essa Copa do Mundo de Clubes vai ser considerada um título à parte do Mundial normal? Assim como alguns consideram o Mundial um título diferente do Intercontinental? Gabriel, não. Não. Mundial é a partir de 2000. O primeiro Mundial de verdade com times de todo mundo foi o de 2000 que o Corinthians ganhou. Que volta em 2000. Que volta em 2005 quando o São Paulo ganha. Desde então é Mundial de verdade. O que tem pra trás é o Interclubes, que eu já falei várias vezes, que acho legal pra caramba. Queria ter ganhado. Hoje resta evidente que não é Mundial. Se os clubes estão aí perdendo na semifinal para time do Egito, para time da Arábia, para time japonês, para time do Marrocos, então não é Mundial. Agora nós temos todos, agora de fato é Mundial. E esse que começou ontem, que começa agora, é Mundial. O modelo vai ser esse. Se ressuscitarem o Interclubes volta a ser Interclubes. E todos os outros Interclubes serão considerados Interclubes. É isso, né? E a verdade vai ficando mais cristalina. Bicampeão mundial no Brasil, só o Corinthians. É fato, eu não estou dando a minha opinião. Não é clubismo, eu não estou perguntando o que alguém acha. Campeonato mundial, com times do mundo todo, e chancelado ainda pela FIFA. Só tem um clube na América, aliás, que ganhou 2 vezes. É o Sport Clube Corinthians Paulista. Entendeu? Chora na cama. Chora na cama que é mais quente, não tem o que falar, mano. Capivara Rec, Kaká, eu moro em Melbourne, na Austrália. Existe algum jeito de eu me tornar sócio? Capivara, você é muito foda, Capivara. Sempre gostei, aliás. O bicho legal, Capivara. Tem de monte aqui. Às vezes elas atravessam com os filhotinhos. É muito da hora ver as capivaras. Sempre gostei das capivaras, viu, Capivara Rec? Você é brabo, mano. Você é brabo. Moro em Melbourne, na Austrália. Existe jeito de eu me tornar sócio do Corinthians online? Sim, sim. De novo, liga lá. Liga lá que hoje é baratinho. Fala com alguém. Se quiser me chamar por e-mail, me manda um e-mail, kkcatalau, com C, né? kkcatalau@gmail.com. Eu descubro o WhatsApp de alguém do Corinthians e passo pra você entrar em contato, tá? Capivara, parabéns por ser um corintiano melhor, tá? Se você ficar sócio, sim, você será um corintiano melhor. E você que não quer ficar sócio, não adianta ficar bravo que eu tô chamando os caras de corintiano melhor. Eu tô dando parabéns pra quem fica. Se vocês não querem, é o direito que vocês têm, mas não chora. Não chora. Isso aqui é legal, é exatamente esse. Mentalidade de titã. Daqui a pouco, Kaká, você vai dizer que só quem é sócio do Timão terá lugar de fala. Cuidado, talvez você já esteja radicalizando demais. Chupa, ô mentalidade de titã. Em vez de falar essa merda, você deveria ter tentado ficar sócio. Você tentou ficar sócio? Não tem dinheiro? Não tem problema. Eu falei que quem não tem condições, não tem discussão. Mas quem tem condições de pagar R$200 por mês e não paga, eu acho que é o corintiano arrombado. É isso. Quer ficar bravo comigo, fica. Quem tem condições de pagar R$200 por mês para fazer o Corinthians maior, ter mais dinheiro, ter mais grana, jogadores melhores, poder pagar estádio, eleger presidente melhor, eu acho. Se você do outro lado é corintiano e não está incomodado comigo falando isso, eu lamento, tá? Como eu respondi para ele aqui, o que eu poderia dizer de diferente? Se eu tô na campanha para tentar fazer o corintiano virar só, você queria que eu falasse o quê? Se você não quiser da hora, não tem problema, eu vou gostar de você do mesmo jeito? Não vou, entendeu? Não tô falando que alguém é mais ou menos, só tô falando que eu respeito pra caralho o cara que tá tomando a iniciativa de ajudar o clube. É isso, tá? Tenho 50 anos, sou corintiano desde antes de nascer e nunca na minha vida me senti tão envergonhado, mas lembre-se, ainda estamos numa democracia. Com certeza, democracia é essa que te dá o direito de escrever o que você escreveu e me dá o direito de responder o que eu respondi. Tamo junto, tá? E vira sócio, porra. Alberto Belo Júnior. Kaká, você tem toda a razão. Normalmente eu tenho, viu, Alberto? Modéstia à parte. A marca de atingir 100 milhões da vaquinha é ponto de honra. Se atingirmos essa marca, vai ser um feito realmente histórico. Uma das sugestões seria criar um marketing dinâmico somente de empresas doadoras amigas do Timão. Tenho certeza que os departamentos de marketing das grandes empresas vão ter como meta figurar numa lista das 50 empresas maiores doadoras do Timão. Se a CEDE tiver um apoio do marketing dos Gaviões e do Corinthians, podemos atingir essa meta histórica dos 100 milhões que vai ficar para a eternidade. E mesmo as empresas doando, o mérito será da fiel torcida, porque as doações das empresas serão para ficarem bem com a fiel torcida. Grande abraço. Alberto, perfeito. É por isso que eu falo, Vini, vai tomar no cu. Caselli, vai tomar no cu. Vocês dois dão a mão e eu ia falar pula, não pode, os caras. Modo de falar. Estou tentando mexer com o emocional de vocês. Então, quando eu falo Caselli e Vini vão tomar no cu, é porque eu gosto muito de vocês.
Eu gosto muito, eu só mando tomar no cu quem eu gosto muito. Eu gosto muito de vocês e quero ver vocês de fato engajados, trabalhando, fazendo a diferença. Fazendo a porra da vaquinha andar. E vocês não estão. É isso, pronto, falei, vão tomar no cu, tá? Alberto, você tem toda a razão. Os caras estão vacilando, mano. Deixaram a vaquinha morrer, mano. E a impressão que eu tenho é que sou o único gritando aqui, porra. Tomar no cu. Will Souza, 55 minutos num vídeo que não tinha assunto. Vamos lá. Kaká, assisti você ao vivo. Assistiu no ao vivo você o Mil Grau. Ao vivo não, porque não foi ao vivo, né, ô fanfarrão? Mas eu entendi. Quando ele falou sobre você ser embaixador da Arena, e até agora nada, mas o embaixador Neto vive no programa dele falando que devemos marmita, exaltando os porcos, e toda semana ele fala o nome do Serdã. Não fala sobre a Arena e nem tocou no assunto. Lamentável. Pois é, esse é o Neto. Esse é o Neto, embaixador da Arena. E eu nem quero mais, tá, ô Caselli? É sério. Os caras falaram isso pra mim, não, você vai virar, vai ter mudança agora no mês que vem, você vai entrar como embaixador, não sei o quê. E é sério, de coração, não quero, não preciso, eu já faço. O que vai mudar? Eu já faço, essa semana mandamos mais 15 pau lá, que juntamos lá no grupo. Minha parte eu tô fazendo, eu sou um canal pequeno, com um grupo de WhatsApp pequeno, o que mais eu posso fazer? Eu não tenho mais o que fazer, falo aqui o tempo inteiro, fico aqui o tempo inteiro falando vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu não tenho mais o que fazer. Ou seja, eu ser embaixador, eu não sei, não muda nada. O que muda é, de fato, o Corinthians ter embaixadores melhores. Não ter esses que atrapalham, que jogam contra, né? Enfim. Esse era o Will Souza. Pedro Henrique, algo que já tá ficando estranho é a ausência do Coronado. Um cara que custa muito dinheiro ao Corinthians, não joga nem quando o time tá desfalcado. É melhor mandar ele embora. Ô Pedro, inclusive o Vessone falou disso, né? Falou que ele tem 6 jogos no Brasileiro e, coincidência ou não, no Brasileiro ele não entra. Ele jogava na Sula. Ou seja, o Corinthians não tá querendo colocar o Coronado pra jogar o 7º jogo porque aí ele não pode mais ir pra outro time, né? É lamentável, que resolvam logo isso, né? Você vê, o cara não entra. Kaká contra a vaquinha tem uma providência simples que precisa ter tomada. Impeachment em todos os embaixadores. Todos são uma espécie de Maicon. O Corinthians já tá cheio de inúteis, não precisa de mais 10. Pois é. Reinaldo... Caralho. Reinaldo Fornazari, também falando do Coronado. Obrigado, Reinaldo. Esse que falou do contra a vaquinha é o Gerson Augusto, tá? E antes foi o Pedro Henrique. Falei todos, tá? Morando à distância de 600 km de São Paulo, como posso me virar sócio? Liga lá, já falei, o Patrick. É isso, vamos fazer essa porra acontecer. Pô, não acaba, mano. Vai acabar. Vai acabar, então vamos lá. Framalho tá sempre aqui, mano. O mais impressionante da entrevista do Cartoloco com o Augusto Melo é ver que, apesar de ter um estacionamento mequetrefe e uma quadrinha pequena, Augusto, após assumir o Corinthians, apareceu com carros que custam quase 400 mil reais e depósitos volumosos na conta pessoal, de acordo com a polícia. O bom de ser presidente do Corinthians é que traz sorte e prosperidade para os negócios pessoais dos que assumem a cadeira. Deve ser a mística alvinegra. É o Framalho que tá falando. Ele tá falando, eu concordo. Dizem que a pulseirinha dele é, como é que é? Cartier. Me falaram isso, né? Usando pulseirinha Cartier, são sapatinho importado agora, né? Tá bom. Chega a ser caricato, né? Chega a ser... Sérgio Andrade dos Santos, fala Kaká, lembrei de você depois que saiu a punição da porcada dos cantos homofóbicos. Faltam os caras com culhão na nossa diretoria pra peitar esses caras e questionar. Porque sempre aliviam pros outros. Sérgio, foda. Luiz Silva, Kaká, irmão, será que o salário de direito de imagem tá em dia? Me disseram que sim, tá? Me disseram que sim. Que o grosso de salário, melhor, que direito de imagem e salário tá em dia, tem premiação de fato atrasada, tá? Matheus Neiva, Palmeiras foi punido por gritos homofóbicos em 80 mil reais. Pantalhão já mandou ofício pra CBF reclamando da punição. Parece agora o jurídico tá trabalhando. É verdade isso? Seu Pantaleão, é verdade isso? É verdade que o Corinthians já acionou os caras e reclamou? Ou seja, temos hominhos aí agora incomodados com esse tipo de coisa? Que bom, continuem assim. Por fim, pessoas me chamam aqui e falam, Kaká, pô, vou virar sócio do clube, mas pô, e aí? Chego lá, pô, não conheço ninguém, vou estar deslocado. Rola uma galera lá pra enturmar? Sim. E entre, por favor, no Instagram, Família Corinthians Associados, Família _ Corinthians _ Associados, tá? Do Paulo, do Benício, uma galera que eu conheço, caras que, mesma pegada,
são sócios, viraram sócios, e a intenção é o que? É corintianizar o Parque São Jorge, levar o torcedor lá para dentro, frequentar, se sentir em casa, assistir jogo fora, por exemplo, lá no Parque São Jorge, no telão. Ou seja, você que tá virando sócio, procurem esses caras, tá? Procura o presidente lá no Instagram, chama o pessoal do Família Corinthians Associados, tá bom? Abraço pro Paulão e pro Benício, entre outros. E é isso. Não, vai até o final que sempre tem alguma coisa que você esquece, ô vacilão. Tá que eu pariu. Vai, pô. E eu esqueci. Acabou, tá? O assunto futebol acabou. Obrigado a todos. 1 hora de vídeo. Só uma constataçãozinha rápida. Música. Vocês gostam que eu fale? Eu não poderia deixar passar 2 perdas enormes que tivemos recentemente. Sim, tô falando do rock and roll. Morreu no começo da semana, se não me engano, Sly Stone. Vocês já ouviram falar de Sly Stone? Já ouviram falar de Sly and the Family Stone? Eu tenho esse disco aqui, esse mano aqui, ó, brabo, funkeiro de verdade. Funk de verdade, não é essa coisa carioca, entendeu? O Sly é muito foda, influenciou muita gente. Você que gosta de Arrested Development, se você ouve Arrested, você vai descobrir que vários samples tiraram desse cara aqui. O Sly foi um monstro, nos deixou, morreu aos 82 anos. Outro que morreu, uma perda enorme, Brian Wilson, vocês devem ter ouvido falar. Brian Wilson, de uma das maiores bandas de todos os tempos, Beach Boys. Beach Boys é sensacional, não é só Surfing USA, Beach Boys é legal demais, demais. E o Brian Wilson sempre foi tido como um dos gênios do gênero. O Beach Boys que meio que rivalizou com os Beatles ali no comecinho dos anos 60, e o Brian Wilson era um monstro. Comprem, se possível, compra. Vocês baixam agora, né? Qualquer coletânea dos Beach Boys, vocês vão gostar pra caralho. Uma vez que vocês estiverem já preparados, aí sim vocês vão pro Pet Sounds, tá? O Pet Sounds não é tão simples, não é tão fácil. Maravilhoso, mas já não é aquela mesma pegadinha Surfing USA, tem coisas aqui mais trabalhadas, é mais... Eu, primeira vez que eu vi o Pet Sounds, achei esquisito. Depois você fica velho e você fala, puta que pariu, isso que é bom demais. Enfim, precisava fazer essa homenagem, beleza? E com essa, para um vídeo que eu só ia falar um assunto, deu 1 hora e 2 minutos. Muito obrigado a todos vocês que participam nos comentários, me dão assunto, me ajudam a não esquecer coisas importantes que eu tenho para falar, beleza? É isso, falamos da Nike então, falei tudo que eu acho que tinha para falar, teremos novidades em breve. E quando voltamos agora, não sei quando voltamos, mas assunto nunca falta. Daqui a pouco, quando eu tiver mais uma meia horinha de assunto para falar, eu volto com vocês, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians!